Oiê, tudo bem? Bem-vindos a mais um Empreender com Resina. Hoje a gente vai trocar ideia sobre os 5 principais erros que eu cometi quando eu estava iniciando nessa arte de viver das joias de resina. Bom, no começo da história, 4 anos atrás, eu só pensava como que eu tinha que fazer para conseguir viver com essas joias, principalmente com as cinzas de cremação, né? O que eu ia conseguir fazer? Fora do Brasil, eu só via gente fazendo joias com cinzas de cremação, ficavam incríveis, mas muitas delas eram com vidro. E aqui no Brasil, a gente só via joia de resina com leite materno. E aí eu comecei as buscas muito loucas por tudo que é resina, apetrecho que eu ia precisar. Comprei muita coisinha brasileira, muita coisinha da China, e assim foi meu começo. Assim foi o começo de todos os meus capotes que eu tive até chegar aqui, quando eu quando eu me considerava uma iniciante na resina, né? Meu, a resina não secava, a resina ficava amarela, ela ficava emborrachada, ela ficava com manchas, que hoje eu sei que é o blushing, mas ela ficava com manchas, o pelo ficava boiando na resina, as cinzas de cremação parecia um punhado de terra jogado ali, as semijoias prontas não prestavam. Então, assim, vou te contar um monte desses obstáculos que eu tive no meu início. Quem sabe eu até posso te ajudar a não passar por isso, né? Vamos lá. Meu primeiro obstáculo e maior foi escolher a resina certa para fazer as joias. Porque no primeiro curso que eu fiz fora, super poderoso, uma das maiores marcas de resina do exterior fazia cursos e eles eram voltados sempre a resina epóxi. Ninguém ensinava a resina poliéster que eu uso hoje. Então tá, ótimo, maravilhoso. A resina era transparente, era linda, maravilhosa. A pessoa misturava parte A com parte B, chacoalhava ali um pouquinho e pronto, lindo, ficava perfeita, sem bolha, né? Só que não. O que rolou aqui comigo é que nossa resina brasileira, alguns anos atrás, ela não era nem de perto a qualidade da resina que eu tinha de fora, né? Não tinha a transparência que tinha a resina de lá. Mas também tem uma coisa, né? Na hora que a gente tá buscando uma resina epóxi, a gente faz a joia hoje em dia aqui no Brasil e até tempos atrás, assim, anos atrás, a gente usa a resina epóxi, ela é linda, ela fica transparente, ela é translúcida, ela é perfeita. Só que o problema tá nos meses depois, né? Os anos depois que você vai ver essa joia. Eu não sei, eu também não consigo comprovar se aquela resina do exterior, meses depois, como acontecia comigo, a joia também ficava amarelada. Então eu percebia que nas resinas do exterior elas eram lindas, translúcidas, transparentes, mais do que aqui do Brasil. Mas a longo prazo, as do exterior eu não tinha na minha mão para ter certeza absoluta que elas não iam amarelar, né? Então elas eram bonitas na hora que a gente estava fazendo. E a daqui do Brasil já ficava levemente amarelo logo assim na semana que eu fazia a joia. Não precisava de muito tempo para ela ficar amarelada. Mesmo resina com proteção de raio solar e tal, com proteção UV, né? Que o nome dela é resina com proteção UV. Mesmo assim ela ficava amarelada. Dali a uns meses ela ficava feia. E eu não podia confiar nisso para mim dar isso como uma joia para um cliente e ficar anos na casa dele e ele depois não ter uma joia amarela da cor de ovo, né? Da cor de âmbar, que é a cor da resina realmente natural, né? Tinha outro problema também. Quando a resina curava, ela ficava com tipo uma marca de casca de laranja. Quem usou resina epóxi na vida deve ter visto já essa marca de casca de laranja. É tipo parece um marmorizado em cima da resina. Não ficava perfeita, transparente. Não era aquele doming lindo que a gente via, que eu aprendi nos cursos de fora do Brasil. Não sei se você sabe o que é doming, né? Então eu vou explicar. Doming é uma técnica que a gente usa de colocar um pouco de resina em cima de uma peça pronta. Sabe quando a água, você vai enchendo um copo de água e ele vai até quase transbordar? E aí você vai pondo mais gotas e a água fica para cima do copo, mas ela não cai para fora, ela não escorre para fora. Então, isso é um doming. É como. Pra mim, eu entendo como um domo, sabe? Como aquela proteção que fica por cima mais alta do que do que o próprio copo ali na água e do que próprio a joia. Então a gente coloca a resina ali e vai fazendo esse domo por cima da peça que não escorre para os lados. E esse domo era uma finalização que a gente aprendia a fazer nesses cursos de fora do Brasil. Tem gente também que ensina aqui nos cursos brasileiros quando a gente usa resina epóxi. Então você vai fazendo esse domo e essa última camada é o que dá o acabamento de uma peça.
Beleza, até então tá tudo bem. O problema é que naquela época que eu tava fazendo os meus primeiros testes, 4, 5 anos atrás, esse domo ficava todo com com aquele aspecto de casca de laranja. Esse doming não ficava bonito, não ficava transparente, não ficava perfeito. Então, muito disso era a qualidade da resina brasileira. Eu testei de várias marcas e as que ficavam mais transparentes, sem essa casca de laranja, elas eram mais chatas de secagem, ou elas não secavam no centro, ou elas ficavam borrachudas. Mano, foi um show de horror. E o tempo de cura entre as camadas era um problema também. A nossa joia é feita por várias camadas. Então, nos cursos que eu via fora do Brasil, eram joias que eram feitas em uma ou duas camadas, deixava de um dia para o outro, colocava umas florzinhas ali e terminava a peça. Então, era uma joia de flores, era uma joia de tecido, era uma joia de glitter, que não era nem joia, era uma peça de resina, ponto, né? Na nossa joia de material PET, eu preciso de camadas. Eu preciso colocar o pelo, na outra camada eu preciso colocar dente, na outra camada eu preciso colocar bigode. Então eu precisava de uma secagem entre as camadas mais rápida. E as resinas brasileiras que me davam uma melhor qualidade, assim, de correr menos risco de elas não secarem, elas tinham mais facilidade no manejo, elas demoravam 12, 24 horas para secar, para mim poder mexer e ir para a próxima camada. Então isso me atrasava o serviço, porque se fosse para mim continuar assim a vida toda, eu ia demorar 7 dias para fazer uma joia. Por quê? Um dia a primeira camada, no dia seguinte, 24 horas depois, uma segunda camada transparente para dar uma certa profundidade. No terceiro dia, colocando pelo. No quarto dia, um desenho ou um pelo de outro animal por cima, que eu não podia colocar com aquele pelo úmido, né? Com aquela resina úmida, tem que colocar outra camada. No sexto de, sei lá, já perdi as contas dos dias. E sem contar que esse molde fica inutilizado durante esses 7 dias. E mais pra frente, né, conforme fui evoluindo com o serviço, principalmente quando eu abri o Memórias, eu precisava rapidez, porque eu tinha 15 peças, sendo elas 10 para fazer do mesmo molde. Então eu tinha que ter milhões de moldes iguais. Nessa semana entra 10, 15 peças para fazer redondas, com o mesmo molde. Aí eu tenho que ter 10, 15 moldes para fazer. Na semana que vem entra 10 peças iguais de coração. Então eu tenho que ter mais 10 moldes coração para fazer. Então começou a ficar incompatível, até no meu treinamento, assim, enquanto eu estava fazendo de teste, incompatível com o trabalho que eu estava fazendo. Não dava para fazer uma peça, uma joia bem perfeita, cheia de camadas, como vocês veem as minhas peças prontas hoje, não dava para continuar dessa forma, né? E aí eu entendi e aprendi que a resina epóxi para joias não servia para mim naquele momento. Então foram vários gastos, vários erros, e o primeiro erro foi acreditar que a resina epóxi por algum momento poderia servir para mim. Então muito teste, muito dinheiro jogado fora. Lógico que eu aprendi muito com a epóxi é maravilhosa para muita coisa que eu faço hoje, mas não para joias, né, que era o meu principal foco naquele momento. Beleza? Aí veio o segundo capote, né? O segundo erro. Eu percebi que a resina poliéster, que é a que eu uso hoje, era ideal para esse brilho, para essa transparência, era ideal em viscosidade, tudo belezinha, maravilhoso. E onde está meu erro? Meu erro foi achar que fazer o acabamento eu poderia fazer um doming, ou que a resina poliéster fosse uma resina tranquila para se fazer um acabamento. Hoje eu não acho que ela é tão difícil de fazer acabamento, mas naquele momento eu não tinha o conhecimento, então foi um erro meu achar que seria fácil, né? Na verdade, foi um erro achar que aprender sozinha seria fácil. E não, eu precisei de cursos avançados de resina poliéster para me levar no acabamento que eu tenho hoje, né? Porque tudo que eu tinha aprendido a fazer de doming, sem necessidade de acabamento e tal, foi por água abaixo, né? Então, doming não serve para resina poliéster. E aí eu te pergunto, né? Alguém, há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, tinha algum curso decente de acabamento em resina poliéster? A resposta é não. E eu posso ainda dizer mais. Ninguém, até eu chegar nesse mundo da resina poliéster, tinha algo de ensino, assim, voltado para essa resina, para os seus cuidados, para os seus usos, como fazer acabamento, como fazer joias no geral, inclusive biojoias, principalmente as nossas joias feitas de material PET. Não, nunca ninguém. E nem até hoje tem um curso tão avançado e tão cheio de informação quanto o PET na resina, que é o meu curso. Então, eu sofri muito
para adaptar cursos de resina poliéster para outros usos. Então, o curso que eu fiz fora de resina poliéster era de outro uso. Tinha um pessoal que usava para fazer prancha de surf, tinha outro pessoal que usava para fazer algumas outras coisas para carro, peças de carro. E com esses cursos de empresa grande, assim, de coisas maiores, que não são uma joia, que não são uma coisa delicada, foi quando eu aprendi, inicialmente, como eu poderia fazer acabamento numa resina poliéster. Sendo uma resina poliéster de fora do Brasil, que não era mesmo a brasileira, sendo uma resina poliéster que tinha cor, tinha algumas que eram coloridas já de pronto, com uma viscosidade diferente da nossa, mas pelo menos eu entendi o intuito do acabamento da resina poliéster. Sabe, eu não sei se vocês algum dia na vida já fizeram algum tipo de curso que você paga o curso e você se liga que uma informação daquele curso valeu todo aquele aprendizado, sabe? Era esses cursos que eu fazia de fora do Brasil. Meio que o que os caras estavam ensinando sobre prancha de surf ou sobre remendo de prancha e uns negócios muito louco, não era o que eu ia trabalhar. Então, eu não precisava aquele aprendizado. Mas a parte ali do acabamento era a parte que mais me interessava, é a parte que mais me interessava, me ensinou a fazer, a chegar nesse acabamento impecável que eu tenho hoje. E aqui no Brasil só tinha um curso de resina poliéster, que era voltado para orgonites, que são aquelas pirâmides com pedra preciosa, com cristal de quartzo, geradoras de energia e etc. E esse curso complementou o que eu já tinha aprendido fora e fez eu terminar a evolução nas minhas peças. Então, era um curso com uma resina brasileira, que já me permitia encaixar um pouquinho com as joias que eu estava fazendo, e assim foi a minha evolução no acabamento para resina poliéster. Mas era assim também, né? No curso brasileiro, a gente aprendia a fazer uma pirâmide de 15 centímetros. Uma pirâmide de 15 centímetros é muito, muito, muito diferente de uma joia de 1,8 centímetros, não é? De uma joia de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, meio centímetro de altura e 1 centímetro, 0,8, 2 centímetros de largura, né? Então, assim, uma coisa super pequena. Então, uma outra coisa também bem diferente do que eu aprendi fora e aqui no Brasil com resina poliéster é a proporção de resina e catalisador para uma pirâmide e para uma outra peça. Uma joia minizinha tem uma proporção de resina e catalisador bem diferente de uma pirâmide. Bem diferente de uma prancha de surf que o cara vai usar uma quantidade maior, que ele vai preencher um buraco que tá faltando. Então, as proporções são bem diferentes. E assim foi o segundo tombo meu. Não digo que foi o segundo tombo. Na verdade, o meu primeiro erro foi acreditar que a resina poliéster podia ser uma resina gostosinha, fácil, né, de lidar, porque hoje eu vejo que ela é muito fácil se a gente souber. Então, meu primeiro erro foi acreditar que seria fácil empreender com a resina poliéster sozinha, né, sem conhecimento. E depois, o segundo erro foi a segunda dificuldade, na verdade, foi desenvolver, juntando tudo que eu tinha visto, a quantidade de resina para a quantidade de catalisador ideal para uma joia tão pequenininha. Quantas joias na minha vida não secaram, até com a poliéster? Quantas joias racharam porque eu coloquei catalisador demais e trincou? Então, desenvolver e aprimorar um equipamento também fácil, um acabamento fácil, tranquilo. Mano, quando eu abri o Memórias, entrou 10 mil reais de pedidos, né? Então, cara, eu precisava aprimorar o acabamento manual que eu tinha assistido, visto e meio que ajustado para as joias. Eu precisava aprimorar esse acabamento. Não dá para fazer 10, 15, 20 joias por semana. Chegava pacote do correio e eu olhava para aquilo e falava: Jesus, como que eu vou conseguir fazer acabamento disso manual? Que horas? Como, né? Então, tinha que ser fácil esse acabamento, tinha que ser perfeito. E assim foi. Aí eu desenvolvi o acabamento, além do acabamento manual, eu desenvolvi mais 3 outros acabamentos diferentes, com equipamentos, com furadeira, com politriz de mesa, com a máquina treme-treme que eu tinha aprendido alguma noção aqui no curso brasileiro. Eu desenvolvi melhor para as nossas peças pequenininhas e cheguei onde eu chego hoje, assim, que demora 5, 7 minutos o acabamento de uma joia, né? Então, ótimo, beleza. E aí, assim, eu consegui abrir o Memórias com mais tranquilidade e continuei ainda no desenvolvimento. E foi tudo lindo? Não, não foi tudo lindo. O terceiro erro foi achar que fazer joia com pelo
de vários mil bichos diferentes, seria tranquilo tanto quanto foi fazer joia com os pelos dos meus animais e dos meus clientes que eu já vinha treinando há anos, né? Então, assim, começou a chegar pelo dos mais diversos tipos da vida para eu fazer joia, né? Então, aquele monte de vendas que eu fiz começou a chegar. E aí, mesmo sendo veterinária, eu nunca tinha testado tanta raça, tanta cor, tanta textura. Nossa, que cor de fundo que eu tinha que usar para qual pelo. Poxa, eu não tinha tanto pelo testado na minha vida, né? E aí, meu terceiro erro foi imaginar que todos os pelos iam ficar ótimos na resina, que eles iam entrar na resina e eles iam ficar lindos, maravilhosos. Só colocar na resina e ponto. Não foi bem assim. Foi, inclusive, um aprendizado diário. E se tem alguma coisa que eu tenho para lembrar que me dava medo, não era empreender, não era tudo, assim, era realmente abrir um pacotinho. Então, a cada pacotinho era aquele frio na barriga, até arrepia de lembrar, sabe? Aquele frio na barriga, aquela emoção de falar, meu Deus, o que que veio nesse pacote? Será que eu vou dar conta? E é assim, foi inclusive, cada pacote de pelo que eu abria, eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer esse pelo aparecer? Qual que é a melhor cor de fundo para esse pelo? Então aí eu fui descobrindo que pelo marrom, pelo caramelo, não é muito interessante usar no verde, não é interessante usar no azul, porque o tom do marrom, ele some, ele dá uma, não é que ele some, ele fica mais, ele não fica tão bonito quanto ficaria se fosse outra cor de pelo, né? Outra cor de fundo. Se fosse num branco, se fosse num pérola, se fosse numa cor mais clara, ficaria muito mais bonito, dá um tchananã a mais pro pelo, sabe? E quando eu tenho que fazer amarrado ou quando eu tenho que fazer pelo solto? Qual que fica melhor? E o pelo branco? O pelo branco é o terror da vida de toda artesã de material pet. Na verdade, não de toda, né? As minhas meninas do curso, elas conseguem saber o que fazer hoje, né? Porque eu ensinei, eu aprendi e eu, assim, eu aprendi não, eu desenvolvi, mas foi, mano, cada dia que eu abri um pacote que tinha pelo branco, era um arrepio do pé até a ponta do último cabelo da cabeça. Porque para esse tipo de cabelo branco, de pelo branco, frufru, mano, foram incontáveis testes para fazer esses pelinhos aparecerem. A gente coloca a resina e eles desaparecem. Simples assim. Então, se o fundo é verde, o fundo fica todo verde e não tem pelo ali. Se você olha bem de perto, você vê pelo, mas eles desaparecem. 100% dos pelos desaparecem. Hoje em dia, eles aparecem lindos, maravilhosos, brilhantes, mas foi muito, muito, muito teste para chegar a conseguir fazer os pelos brancos aparecerem. Um monte de erro e acerto, assim, que dava muito medo. E volto a dizer, o maior medo de empreender com material pet não era não conseguir vender, ou não conseguir ter uma loja online, ou não conseguir manter o Instagram, ou não ter, sei lá, não ter venda, sabe? Em algum momento isso vai acabar. Não, meu maior medo era realmente pelo branco. Pelo branco frufru, né? Porque pelo branco duro é de boa. E aí, beleza. Pronto, passei por essa fase das cores de pelos, de texturas de pelos diferentes, e essa fase foi resolvida. E aí veio um quarto erro: confiar em fornecedores, principalmente os fornecedores de semijoias, sem a gente fazer testes antes. Então, confiar neles, achando que tudo que eles estavam me dizendo sobre o banho, sobre a qualidade das peças deles, realmente eram aquilo que eles estavam me dizendo. As semijoias ocupam parte importante do nosso negócio. As argolas, sabe a argolinha da joia? O jacarezinho, aquela contra-argola. Poxa, as correntes, as pessoas querem comprar uma joia com corrente, né? E isso agrega valor nas nossas peças. Então, top. Então, eu preciso ter uma semijoia legal. Tudo que segura a gente, tudo que segura a nossa pecinha é uma semijoia, porque é uma joia, uma peça banhada de ouro ou prata, né? Pode até ser também de aço inox, também testei umas empresas que revendem aço inox, dizendo que é aço inox, e aí começou a ter problema. Eu comecei a ter devolução, uma atrás da outra. Tipo, em um mês eu tive 4 devoluções. E aí eu contatei, fiz um recall com mais umas 30 mulheres que eu tinha enviado naquela época as joias de material pet, perguntando justamente se as contrargolas delas, aquele jacarezinho delas, estavam ficando amarelados, estavam ficando ruins. Todas elas me responderam que não, que estava tudo perfeito. E eu entendi que
Depende muito do corpo da gente fazer aquela peça ficar amarelada mais cedo ou mais tarde, né? Então, o uso e a qualidade do banho também interfere. E muitas delas não usavam muito essas joias, essas peças, e outras não tinham tanto, talvez, aquela acidez, aquele ácido úrico que as pessoas falam, sei lá. Eu sei que várias delas, muitas delas não reclamaram, mas 4 voltaram para fazer a troca dessa pecinha. Então, quando eu comecei a ter essa reclamação, eu fui atrás de todo mundo que eu tinha vendido, mandei mensagem pelo WhatsApp, eram poucas pessoas até então, e graças a Deus que foram só 4 que tiveram esse problema. Beleza. Nesse momento, eu vejo facilmente o que estava acontecendo com as minhas peças, né? Eu tinha comprado de fornecedor aqui, que estava dizendo que era prata, que era folheado a prata, e na verdade, hoje em dia, eu sei que aquilo veio da China, e veio da China banhado, ou só com um banho de cor, ou com um banho de prata mesmo, mas era uma prata de menor qualidade, ou menos milesimagem de prata. Eu não sei, porque hoje em dia eu vejo, canso de ver aquilo que eu comprava aqui no Brasil, que eu não sabia da existência chinesa, na verdade eu imaginava que o da China era ruim, não dava para confiar mesmo, mas os caras estavam importando do chinês e não estavam tomando esse cuidado todo, né? E 4 retornos para mim foram muitas joias. Tive que pagar a joia, vim para minha casa, fazer a troca. Nesse caso, teve 2 que eu demorei quase um mês para entregar de volta, porque daí eu desenvolvi o que eu desenvolvi hoje, que eu já vou falar. Mas aí eu troquei o jacarezinho e voltou de volta. Então, voltou de volta é redundante, né? É assim, ó. Pensa, mano, R$ 20, 30 de frete pra voltar pra mim. Mais R$ 20, 30 de frete pra ir pra cliente, pô, é 60, né? Na época eu tava cobrando minha joia 107, 117. Pô, praticamente o lucro que eu tava tendo da joia, eu tava perdendo ali, sei lá, 80% do lucro que eu tava tendo na minha joia. Por causa dessa volta. E isso não podia continuar acontecendo, né? E aí o que acontece? Eu consegui, fui atrás de encontrar uma pecinha que me desse essa segurança que eu não estava tendo. E aí tinha outro agravante também, né? Os jacarezinhos que eu colocava nas joias, a joia era larguinha, de meio centímetro, por exemplo. O jacarezinho, ele era para uma coisa mais fina. Ele servia para uma joia, para uma peça de resina que fosse mais fininha. E minhas joias ficavam com 0,5, 0,6 centímetros de largurinha, que nem ficam hoje. E não tava, o jacaré não ficava preso direitinho. E o jacaré grandinho para minha peça não existia no Brasil, porque ninguém pedia isso para os fornecedores, né? Então, bom, eles abriam com facilidade, eles eram molinhos demais e com o contato do corpo eles ficavam amarelos em pouco tempo. Então, meio que perdia aquele banho, né? O pessoal da China, ele dá um banho de cor às vezes. Não é só banho de prata, é banho de cor. Então, não é nem prata tem ali às vezes, né? E aí eu consegui desenvolver minhas pecinhas de metal especiais. Então, que iam servir nas minhas joias, que eu conseguia fazer aqui no Brasil, que eu conseguia colocar a qualidade do banho de ouro e de prata que eu queria, que eu precisava. E aí, ufa, né? Nunca mais eu tive devolução, e aí eu consegui crescer a minha parte de semijoias para agregar valor na minha loja. Mas enquanto eu estava à mercê de fornecedores que não eram de confiança, eu estava rendida ali, não sabendo se eu ia ter devolução ou não. Então, um dos erros meus muito grandes foi confiar em fornecedor de semijoia. Tomem cuidado, fornecedor de semijoia, se não é ele que faz e ele não te dá a garantia do que ele está fazendo de qualidade, ele não te explica a qualidade da semijoia que ele está te vendendo, e muitos deles não explicam, não contam quantos milésimos de ouro, de prata que eles estão colocando naquela peça, você fica à mercê de ser uma peça de menor qualidade e depois ele não vai, ele pode até te trocar a peça, né? Eles falam assim, não, mas se acontecer qualquer coisa, eu troco a peça. Tá, só que ele não vai pagar o frete lá pro Ceará, aqui de São Paulo lá pro Ceará, de 30, R$ 40 dessa peça, dessa minha joia de resina voltar para depois ir de novo para casa da cliente. Ele vai te trocar, fazer troca daquela pecinha. Tá, mas e o restante todo? Ele não vai arcar com isso. Então eu acho interessante vocês pensarem sobre isso toda vez que forem escolher um fornecedor de semijoia, beleza? E assim, ó, um quinto ponto de erros, assim, colocando como quinto aqui, eu queria falar aqui, deixar aqui um compilado de erros, sabe? De micro-erros.
Além de confiar em fornecedor de semijoia ruim, eu confiei também em fornecedor de embalagem ruim. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com todos os fornecedores que a gente usa, né? E precisa realmente pôr eles à prova, precisa conversar, precisa fazer contrato, principalmente eu que estava crescendo. E assim, o fornecedor de embalagens, eu comecei pedindo assim, 20 embalagens, 30 caixinhas para colocar joia, né? E ele falou: "Não, eu te entrego em 7 dias". Eu falei: "Quando eu tiver que pedir 50 ou 100, você consegue ainda nesse prazo de me entregar em 7 dias?" "Consigo. Pode ficar tranquila, eu consigo". A última vez, o último pedido dele que eu fiz, que eu já tinha pago e eu tava rendida, e assim, com 30 dias eu pensei em cancelar, mas eu tava com joia para entregar e eu falei: "Meu, eu não vou encontrar outro fornecedor tão rápido, boba, né? Idiota que eu sou". Ele demorou para me entregar 50 dias. Então, a última compra que eu fiz com esse fornecedor especificamente, ele demorou 50 dias. Então, eu tive atraso de entrega nas joias, por incrível que pareça, por causa de fornecedor de embalagem, né? Então, assim, hoje eu uso uma grande empresa que produz embalagem para mim, no mesmo preço, inclusive online. Eu entro lá agora. Hoje eu uso essas empresas que imprimem online, então vocês podem procurar aí empresas de gráfica online. Fica incrível. Minha caixa é anos-luz mais linda, a caixa de joia, do que era antigamente. Mas assim, ninguém estava aqui para me contar isso, sabe? Ninguém me ofereceu um fornecedor na mão, entende? Ninguém me deu, falou assim, Lupe, faz com esse fornecedor online que vai ficar incrível. E o primeiro teste com eles precisava ser 50 peças, né? Então, se eu fizesse 50 caixas e fizesse feio, era 50 caixas jogadas fora. Mas eu precisei passar por isso, passar por esse obstáculo aí e conseguir um bom fornecedor de caixas que ficou realmente lindo desde a primeira caixa. Então hoje eu falo, meu, peguem esses fornecedores de internet, de empresas grandes, de gráfica grande, que custa muito barato. Eu pagava em torno de R$ 1,80 a minha caixinha de papelão, com a impressão só do meu logotipo em cima. E hoje eu pago R$ 2,30 numa caixinha, com base, com fundo maior, mais alta, uma impressão incrível. 2,30. Então, assim, 50 centavos hoje não faz diferença. Naquela época também não faria, mas eu não conhecia, né? Então, se certifica da qualidade realmente do fornecedor que está te fazendo o seu trabalho, tá bom? Tudo que não depende da gente, a gente precisa se certificar. Eu errei também nesse quinto item de micro-erros. Quem nunca errou na precificação de alguma coisa na vida, todinha, né? Eu nunca fui muito boa para colocar preço nas coisas, até desde a clínica. E eu tinha um grande problema de colocar preço na clínica, porque o serviço de veterinária, de clínica veterinária, é um serviço que a gente não tem como estimar. É um serviço de mão de obra, principalmente, né? Então, todo serviço que a gente tem um valor de custo e tem que precificar num valor de venda, a gente consegue fazer markup, a gente consegue fazer várias contas, quanto custa o fixo, quanto custa para manter, quanto custa para aquilo ser entregue. A gente consegue, de forma mais palpável, fazer uma precificação mais legal. Então é mais fácil eu pegar, sei lá, essa carteira aqui. Quanto que ela custou? R$ 10. O que eu tenho que colocar em cima dela? Eu tenho que colocar os custos do cartão de crédito, os custos de vir para mim, um monte de custos fixos meio que palpáveis. E a gente põe na precificação isso e faz uma conta. Ok, isso é fácil. O Sebrae ensina a fazer. É muito tranquilo. O problema é precificar serviço. O problema é precificar minha mão de obra na clínica veterinária numa internação de um animal. Minha hora, né? Precificação da nossa hora de trabalho. E nas joias não é muito diferente. A gente precisa precificar a nossa mão de obra. A gente precisa precificar o tempo do trabalho, o nosso tempo, e principalmente precificar, é até difícil de eu explicar, a qualidade do que a gente está fazendo e o diferencial que a gente tem no que a gente está fazendo. Então, por exemplo, quando a gente inventa uma coisa no mundo, né? E só a gente tem aquilo para vender, é óbvio que aquilo tem um preço muito maior do que uma coisa que todos conseguem fazer, que toda esquina tem. É óbvio que se você inventar uma comida muito louca, diferente, e pela qualidade da sua comida e pelo diferencial que ela tem, porque ela é diferente de tudo, né? Entre os diferenciais dela, ela é diferente de tudo, você vai cobrar muito mais do que um McDonald's que tem em toda esquina, entende?
Então, essa parte na precificação de serviços de valor das nossas peças, do nosso trabalho, da nossa mão de obra e principalmente do tempo de serviço em cima de uma peça, em cima da mesa aqui de resina, trabalhando, isso daí foi meu calcanhar ali no começo, na minha precificação. Eu nunca errei muito na precificação, porque eu já tinha errado muito na clínica veterinária como serviço, né? Mas eu podia ter colocado um valor mais alto, principalmente quando eu comecei. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu sei precificar direitinho e eu ensino minhas meninas a precificarem com uma boa tabela, de uma forma correta, colocar o tempo delas, imaginar quanto elas querem de salário. Então, na precificação, vai muito além do que você só pegar o A mais o B mais o C e colocar aquele preço ali, vezes 2, vezes 3, vezes 4 e colocar aquele preço. Não. Vai a precificação do nosso. Quanto vale o nosso tempo, quanto vale o nosso trabalho e quanto vale o nosso diferencial. Então, hoje em dia, eu entendo e sei muito bem precificar, mas eu errei no meu começo também. Outra coisa que eu errei, micro erro, né? Nos moldes. Quem nunca comprou molde demais, que nunca usou, nunca vai usar e só jogou dinheiro fora? Essa semana passada, semana retrasada, eu usei um molde que eu tinha comprado há 2 anos atrás, 3 anos atrás, pela primeira vez, porque me veio uma ideia muito louca de usar aquele molde como um implante para uma joia, para uma peça, para um chaveiro. Mas assim, ele como molde para o meu trabalho de resina não servia. Serviria se eu usasse aquela resina que não dá certo para o nosso trabalho, mas para o que eu estava usando agora não servia, né? Um outro erro muito que todo mundo erra. É um erro que todo mundo erra. Erro na viscosidade da resina. Então, esses micro erros aí de errar na viscosidade da resina é um erro tão pequenininho. Errar na resina, no tipo de resina, para o trabalho que você vai fazer, é um erro absurdamente grande, né? Porque gasta dinheiro com resina, joga material fora. A gente está mexendo com material que não pode ficar fazendo muito teste, porque é material de algum pet, de alguma família. Mas a viscosidade da resina é um errinho micro, que ela não te impede. Se você acertar na resina, no tipo, você errar na viscosidade, dá tudo bem. Eu errei na viscosidade da resina quando eu comprei resina de média viscosidade para fazer joias. Por quê? Porque eu precisava de uma baixa viscosidade para fazer joias. Então eu acertei na resina, que quando eu escolhi a resina poliéster para trabalhar, eu já estava acertada na resina, só que acho que no primeiro quilo eu comprei resina média viscosidade, porque eu falei, não vou comprar baixa nem alta, porque eu só tinha aprendido de média viscosidade e de alta nesses cursos que eu fiz. Então eu comprei resina de média viscosidade. E aí ela faz bastante bolha, lógico, porque ela é mais viscosa, mais grossa. A resina de média viscosidade, ela não entra legal entre os pelos. Ela não mistura bem legal, assim, ela para misturar nas cinzas de cremação, ela faz muita lambança, fica parecendo terra as cinzas de cremação. É muita bolinha, microbolha sobe quando a gente está manipulando, principalmente cinzas que são levemente porosas. Então, assim, errei na viscosidade da resina no meu começo. Então, não errem. Resina ideal para fazer joia de material PET, joia de cabelo, é resina de baixa viscosidade, mais aguada, que ela entra nos buraquinhos, ela vai gostosinha. As bolhas não se formam porque ela é mais líquida. Então, ela tem menos resistência para a bolha ir para cima, né, para a superfície e estourar. Beleza? Eu errei também por não ter balança no começo. Muitas das minhas joias, e aí é o pessoal de resina epóxi, né? Muitas das minhas peças que eu estava começando a fazer de testes ali naquele meu início de 3, 4 anos atrás, era com resina epóxi. Beleza. Só que assim, quantidade A mais quantidade B, por olhômetro, não funciona com resina epóxi. Quantidade em ml, sabe? Então, eu pegava um copinho graduado, tantos ml de resina com tantos ml de endurecedor, não funciona para resina epóxi. É por peso que a gente usa, certo? É por grama. E eu não tinha balança, e depois, quando eu comprei balança errada. Então, meu erro foi não ter balança no começo e escolher a balança errada na minha primeira balança. Então, hoje, comprem a balança certa. Para acertar na balança, de cara, compre uma balança de precisão. Aquela menorzinha de precisão que parece um celularzinho, parece uma calculadorazinha, piquitica, custa baratex, ela é a melhor balança para os dois tipos de resina, tanto epóxi quanto poliéster. Beleza? E é isso. Sabe por que eu tô aqui hoje? Porque errar ensina, sabe? Os nossos erros nos ensinam. E
queria deixar claro que você não pode desistir nos erros que você tiver, né? Não desistir nos faz crescer, nos faz evoluir. E estudar leva a gente adiante. Te faz ir onde você nem imagina que você pode chegar. Estudar te faz ir longe, te faz ir mais rápido também, né? Mas o importante disso tudo é fazer. Se eu não tivesse feito, mano, eu só cheguei até aqui porque eu errei e porque eu não desisti. Porque eu comecei, porque eu fiz com o que eu tinha para fazer. Então eu fiz com o material PET que eu tinha para fazer e meti a cara de receber mais material. Em nenhum momento eu achava que eu não ia conseguir. Eu só me assustava um pouquinho quando chegava pelo branco, mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. Mas eu nunca desisti. Eu nunca achei que eu não era capaz de fazer e principalmente eu errei muito, mas eu aprendi muito com os erros que eu tive. Então, assim, não deixe de errar. Não deixa o medo de bloquear, não deixa esses erros bobos assim. Hoje tem eu aqui, tem bastante informação por aí, nas minhas aulas eu sempre falo bastante coisa. Hoje eu tenho certeza absoluta que quem tá começando com resina poliéster vai ter muita informação que eu não tinha quando eu comecei, né? As informações de resina poliéster que vieram até mim com a minha busca de cursos foi de prancha de surf, foi de negócio automobilístico. Então assim, mas eu nunca tive medo que eu não ia conseguir. Realmente, eu tinha que botar a cara a tapa e fazer. O máximo que ia acontecer era eu falar para a cliente que, infelizmente, eu vou devolver seu dinheiro porque eu não fui capaz de fazer essa joia. Ponto. Então, não era o medo de não fazer. Não era o medo de devolver dinheiro da pessoa. Eu nunca tive esse tipo de medo. Porque, assim, é bem diferente. Presta atenção agora numa coisa muito importante na minha vida, assim, que marca todos os meus passos na minha vida, principalmente quando eu comecei com as joias PET. Na veterinária, eu tinha vidas ali que eu não podia errar, né? É uma vida que eu não podia errar. Eu não podia tomar uma atitude errada porque eu podia perder. Eu podia matar esse animal, eu podia prejudicar esse bichinho, a saúde dele, eu podia fazer ele não estar mais nessa terra se eu fizesse um erro, né? E com as joias, não. Com as joias, a tranquilidade, e acho que as joias me tiraram de ter outras síndromes de Burnout por causa disso. Porque a tranquilidade de mexer com as joias era da seguinte: se eu não conseguir, é só eu devolver dinheiro para essa cliente. Se eu achar que ficou feia a joia, eu vou mandar a joia mesmo assim, porque é uma joia feita com o material dela, mas eu devolvo o dinheiro junto. Então, eu não tinha na veterinária como devolver a vida se eu tivesse um erro, né? E nas joias eu tinha. Então, saindo da veterinária, foi muito fácil para mim errar. Foi muito fácil para mim meter a cara. E hoje é um convite para errar, né? É um convite para vocês que errem, né? Bastante, que façam testes e que se aventurem e que curtam cada passo e vibrem, porque a gente só fica feliz depois que vem uma tristeza antes, né? A gente tem alegria, sabe por quê? Porque a gente teve tristezas. A gente tem alegrias porque tivemos decepções em algum momento antes. Então, quem sabe, com as minhas dicas de hoje, você não vai errar tanto quanto eu errei quando eu comecei. E quem sabe você tá começando por aí, tá errando já, né? Quem sabe alguma coisa dessas aí pode te ajudar. E eu quero que você me conte seus erros de iniciante. Deixa aí seus erros no comentário. Será que vocês já têm erros de iniciantes? Eu vou gostar muito de ler, eu vou gostar muito de saber se os erros foram os mesmos que os meus ou diferentes. E se algum erro eu esqueci por aqui, né? E quem não começou ainda, mano, mete a cara e erra bastante, porque a felicidade de quando dá certo não tem tamanho. E se quiser errar menos, vá atrás de um curso, né? Tem uma moça aí na internet, que nome é Lupe, que tem uns cursos muito bons e tal. Tô zoando, é brincadeira, brincadeira. Não tem nada a ver, esse vídeo não tem nada a ver de curso, é zoando mesmo. Na minha época eu não tinha cursos, então foi muito difícil. Eu queria ter cursos para ter aprendido, né? Ter chegado mais rápido, ter ido mais rápido e ter perdido menos tempo. Mas é isso. Eu acho que todo mundo precisa pôr a mão na massa. Se você não colocar, você nunca vai errar. Se você nunca errar, você nunca vai acertar. Beleza? Um beijo muito, muito, muito grande pra vocês e tchau!